Namastê. Vamos para o nosso podcast Meditação para quem acha que não consegue meditar. Tá? É uma série de vídeos que a gente está falando um pouquinho de meditação de maneira bem descontraída e de maneira bem didática, assim, desde o mais básico até a parte talvez mais profunda da meditação. Estou aqui com o Felipe vai fazer umas perguntas aí para a gente bater um papo. Então, Thiago, dando continuidade a esses nossos podcasts sobre meditação, né? Tem muita gente que confunde, e até porque eu acho que é um dos efeitos, né? O relaxamento, né? Se meditar é a mesma coisa que relaxar, né? E qual é a diferença, né? Essa diferença de meditar e ser um simples relaxamento. Porque isso é algo que muita gente faz, né? Eu procurei no aplicativo, vi um vídeo na internet, aquilo me deixa super relaxado. E muitas vezes não é só isso. Não, sem dúvida, assim, a diferença de meditação e relaxamento começa já até na postura, né? Porque assim, não se deve nunca, gente, meditar deitado, a menos que, por exemplo, a gente esteja impossibilitado, né? Tá numa cama de hospital e tal, não pode sentar, aí você pode meditar deitado. Fora isso, não se deve meditar sentado. Por quê? Um dos motivos é o próprio relaxamento. Se eu tô deitado e eu começo a relaxar, o meu corpo e a minha mente vai entender que eu quero relaxar, que eu quero dormir, e aí vai atrapalhar a meditação. Então, quando eu estou nessa posição de meditação, se eu estou com muito sono, né, o máximo que vai acontecer é eu ir um pouquinho para frente e vou despertar. A coluna vai me deixar desperto, né, antenado. A gente até fala que a coluna é como se fosse uma antena, né? Eu estou com a antena em pé aqui. Se eu for relaxando, acordei, tá? Não se medita enquanto dorme, né? Não se medita enquanto dorme. Outra coisa é a confusão que as pessoas às vezes fazem com esse termo meditação. Você já não ouviu uma pessoa falar para outra assim: eu vou meditar sobre aquele assunto que você me falou. Eu vou meditar na sua proposta. Gente, meditar não é refletir, tá? Sobre determinado assunto. Você me fez uma proposta, eu vou refletir, eu vou pensar, eu vou estudar, mas não é meditar. Meditar é a gente tentar pensar o mínimo possível. Se eu estou meditando sobre alguma coisa, eu não estou meditando, tá? No máximo, eu vou meditar sobre um mantra, sobre a respiração. Agora, nunca sobre um assunto, sobre um tema, tá? Então, essa é uma grande separação. E relaxar, gente, por exemplo, o relaxamento que a gente faz no yoga, é o contrário. É você se desligar mesmo. E desligando parte a parte do corpo, de preferência até a mente também. Não que você vá dormir, mas você quer entrar num estado totalmente ali parado, né? A meditação não, é um estado mental que você está acordado, você está desperto e você está consciente, tá? Só que você escolheu diminuir o fluxo de pensamentos. Então, não sei se esclareceu bem, mas é totalmente diferente. Relaxamento é para relaxar o corpo, para relaxar os músculos, para relaxar até a sua energia. Mas meditação não. Meditação é para você diminuir os pensamentos, desacelerar. Também por causa disso, né? Só sentado. Thiago, eu tenho dor no joelho, eu não posso sentar no chão. Não tem problema, senta numa cadeira. Encosta ali as costas, ou nem encosta, senta com o bumbum mais para frente da cadeira, deixa a coluna sem encostar em nada. Thiago, pode encostar na parede? Pode encostar na parede. Pode colocar a almofada? Pode colocar a almofada, tá? Agora, não é a mesma coisa. Relaxar e meditar não são as mesmas coisas. Por isso que, assim, às vezes a pessoa fala assim: sabe quando eu vou pra praia, eu fico ali olhando o pôr do sol e pensando na natureza e tal. Assim é a minha forma de meditar, né? Eu já ouvi até um amigo meu falando assim: quando eu ando de moto eu medito. Não é a mesma coisa. Quando você anda de moto, você está sentindo prazer, você está sentindo uma conexão, ou quando você está vendo o pôr do sol, você se sente conectado com a natureza, você sente energia ali, você se sente bem, mas não é o mesmo propósito da meditação. Tá? Isso é legal a gente pensar, porque senão pode cair no campo da desculpa, né?
Eu já ouvi isso de um amigo meu. Ah, não faço meditação não, mas todo dia que eu saio de moto, eu fico tão concentrado, eu fico tão feliz e tal, que é a minha meditação. Não é a meditação. Pode ser prazeroso, pode ser bom, pode relaxar ou não, mas não é meditação. Eu entendo até um exemplo que você deu anteriormente sobre a contemplação da natureza, né? É uma forma de atenção plena. É uma forma de atenção plena. Seria um desdobramento da prática da meditação? Não, é um outro exercício. É um tipo mesmo, é outra coisa. É um tipo de contemplação, né? Agora, existem várias técnicas, né, gente? Pode ser que alguém fale que existe a técnica da contemplação. Eu concordo também, pode existir. Por exemplo, existem técnicas de meditações guiadas, né? A pessoa vai te conduzindo o tempo todo, vai te falando. É uma linha de meditação, tá? Mas meditação, assim, que eu entendo mais, talvez tradicional, seria a gente tentar diminuir o número de pensamentos e não pensar em outras coisas. Isso é um grande mito, né, da meditação, né? Que pessoa que nunca meditou, que está começando, fala assim, eu quero ficar sem pensar, né? Eu quero ter um estado parecido com o estado de dormir, que também é muito prazeroso, né? Não, você... A convivência com teus pensamentos é que é a meditação, você observar o que o seu pensamento o que tua mente está produzindo. É por aí? Não, é por aí. Agora, existem, por exemplo, você se aprofundando na meditação, né? Você tendo uma prática regular e ficando mais tempo, durante algum tempo. O importante também é isso, gente. A prática de meditação, ela deve ser contínua, durante um tempo e por um tempo de prática, ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí a gente vai mergulhando mais a fundo mesmo. E aí existem nas escrituras, e a gente sente isso, estados mais profundos de atenção, de união, né? O que a gente chama no yoga, por exemplo, de samadhi, né? É esse estado de união com tudo, que vem de dentro. Isso existe, não estou negando. Mas é que a maioria das pessoas que começa a meditar não vão atingir esse estado logo no início. Isso pode criar uma expectativa. Eu quero meditar para ter samadhi, aí eu não consigo meditar, ou eu reclamo, ou diz que não funciona. Então, às vezes, quando a gente fala desses estados mais alterados assim de consciência, né, desse estado de união total, pode confundir as pessoas. E a pessoa achar, não, se eu sentar lá 10 minutos eu vou atingir esse estado, e se eu não atingir eu estou fazendo errado, né? E criar uma expectativa. Às vezes eu consigo atingir um dia e aí no outro eu não consigo, aí eu não quero mais meditar. Então um padrão mental, né? Do ego, né? Do ego e da comparação e do ter que ter determinado resultado, né? E isso é uma armadilha até para os meditadores mais experientes, porque assim, às vezes a gente está lá meditando, tem dias que é difícil para qualquer pessoa, mesmo quem medita há muitos anos, tem dias que a mente está mais agitada, né? Fala para você, o que você está fazendo aqui, né? A mente passa, por que você está parado, está perdendo tempo, isso tudo passa. A meditação até não é tão agradável, não é boa, né? Você fala, caramba. Tem dias que é difícil, é isso que eu estou dizendo, tem dias que são difíceis as meditações, até porque ninguém falou que é para ser fácil sempre. Então tem dias que é difícil e é para ser difícil mesmo. Só que aí o outro dia já é um pouco melhor, já está mais tranquilo. Aí no outro dia fica ruim de novo. É você lidar com o que aparece para você, é você lidar com o que precisa lidar, né? É muito comum quando a gente se aprofunda também na meditação, às vezes sentimentos, problemas mal resolvidos lá de um passado, eles aparecerem ali naquele momento. Né? Porque aquilo está no seu inconsciente, em algum lugar escondido, aquele seu problema, aquela sua frustração, aquela sua emoção ruim, ficou guardado lá, né? A gente brinca que a gente varre para debaixo do tapete, né? Varreu para debaixo do tapete, não sumiu, está debaixo do tapete. Se você levantar o tapete, a poeira está lá. Então, é comum também, quando a gente começa a aprofundar na meditação, vir uns sentimentos antigos que você às vezes nem lembra. Caraca, por que eu estou sentindo isso? Mas é porque você precisa sentir, porque você precisa lidar com aquilo, você precisa resolver aquilo, e aquilo aparece.
Na meditação. No dia a dia, de olho aberto, nessa turbilhão de afazeres, né, de cobranças, impossível se conectar com o que Não, você impossível, com as questões mais profundas, impossível. É o que a gente falou há pouco tempo, a gente leva uma vida quase que de robô, né? Acorda, trabalha, um momentozinho com a família, dorme cansado, acorda, trabalha, né? A maioria da vida das pessoas é assim. É como uma máquina, você vai lá, cumpre um horário, chega em casa morto, não consegue comunicar direito com a família, não consegue se alimentar bem, dorme mal, acorda cansado e vai na rotina assim, né? Desatenção plena, né? Por isso que a gente, no outro dia eu escutei uma palestra muito interessante de um médico, falando assim, por que esses remédios, né, que as pessoas estão tomando muito, estão aumentando, né? Remédios para cuidar da depressão ou, ao contrário, para desacelerar. Porque as pessoas estão levando umas vidas tão difíceis, tão ruins, né? Com pouca qualidade de vida, que elas acabam apelando para esses remédios para aguentar a própria vida ruim que ela está levando. Porque é difícil você também querer mudar. Não é tão simples, né? Você abrir mão de uma vida, de um padrão, de um salário e pensar assim, cara, eu não estou feliz aqui, eu preciso ir atrás do meu sonho, eu preciso correr atrás do que eu vou ser feliz e tal. Não é fácil, mas é possível. Agora, às vezes a gente fica a vida inteira num trabalho que a gente não gosta, fazendo uma rotina que a gente não gosta, porque eu tenho que ter o salário X, porque eu tenho que parecer para a sociedade que eu trabalho muito, porque eu tenho que cumprir o que esperam de mim cumprir. Aí a minha vida está ruim, eu em vez de tentar meditar, praticar o yoga, me alimentar melhor, cuidar mais de mim, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, eu prefiro tomar um remedinho que vai deixar as coisas mais aceitáveis, né? É um caminho da busca do mais fácil, né? É o caminho mais fácil. Você toma um remédio, você não precisa treinar, não precisa usar o seu tempo para você mesmo, não precisa refletir em muita coisa. E a yoga, a meditação e a yoga, ela é um princípio ativo, né, do aluno, do paciente, né, de quem está doente também. A pessoa tem que sentar... Tem que ser um agente, né? Exatamente. Uma atitude que não é diferente, você tem que estar lá. Dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Sem dúvida dá mais trabalho. Mas, por outro lado, infelizmente, a nossa sociedade está cada vez se drogando mais. E quando eu falo droga, não é só droga ilícita. É droga lícita, remédios prescritos pelos próprios médicos, ou nem prescritos, a automedicação. Você já parou para pensar que farmácia chama drogaria? Drogaria é onde vende droga, né? Então, aquilo ali, se a gente não tomar muito cuidado, né, é aquela história, às vezes a gente toma um remédio por uma coisa que é simples de resolver, mas esse remédio tem um efeito colateral. Aí vai para uma outra, aí eu tenho que tomar um outro remédio que tem um outro efeito colateral. Aí eu tenho que tomar um outro remédio para compensar. Quando eu vou ver, eu estou com uma série de remédios que um vão compensando o outro e que nem sempre dá certo. Muitas vezes vai curar uma coisa e vai adoecer outra. É o que acontece, né? E a gente gastando fortunas nas farmácias, nas drogarias, mas não quer mudar a alimentação, não quer fazer exercício, não quer fazer meditação, não quer fazer yoga, né? Então, é o estilo de vida que o professor chamava da normose, né? O estilo de vida doentio. A pessoa leva uma vida que leva para a doença, mas eu não quero parar, eu não quero mudar, eu não quero ter trabalho de ter que mudar, né? Eu aceito e... normal, hoje em dia todo mundo toma remédio, né? Muitos anos também, com as mesmas práticas doentes, né? É bem complicado mudar, não? É difícil, eu não vou enganar. É difícil, mas é possível. Essa premissa da yoga no amor ou na dor, né? A pessoa busca... E infelizmente, assim, isso era uma coisa até que a professora ensinava, e eu confesso que quando eu era mais jovem me inquietava um pouco. Ele falava assim: Thiago, a maioria vem pela dor. Infelizmente, a verdade é essa. As pessoas vêm quando já estão em algum nível de sofrimento.
maioria das pessoas que começam o yoga, a meditação, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico, eu tô ficando deprimido, eu não aguento mais a minha vida, eu tô doente. Infelizmente, gente, a maioria deixa para procurar quando o problema já está instalado, né? Na matéria, né? Na matéria, no corpo, né? E às vezes doenças incuráveis, né? Ou muito difíceis de curar, né? E às vezes até tarde demais, né? A gente vê quanto mais, às vezes hoje em dia, a quantidade de jovens tirando a própria vida, quantidade de jovens com problemas cardíacos, infartando, jovens às vezes com câncer, né? Jovens, muito jovens, gente. Estou falando de, às vezes, adolescentes que não aguenta a vida, que não aguenta lidar com a realidade. E assim, isso não acontece de um dia para o outro. A gente vai tendo avisos. O corpo, a saúde, ela vai avisando, né? Que você está ficando, que você está sofrendo, que você tem que parar, que você tem que mudar, que você tem que mudar a sua vida. Mas a gente não quer, a gente quer ir pelo mais fácil, a gente quer repetir. E aí quando vai ver, às vezes, é uma coisa irreversível. Graças a Deus muita gente ainda consegue mudar, né? Sim. Uma outra pergunta, tem essa coisa, né, a gente até falou isso talvez em um outro podcast, mas é sempre bom deixar claro para a nossa audiência. Muita gente acha que tem que ficar muito tempo sentado para meditar. Isso às vezes passa a ser algo que é um empecilho. A pessoa fala, vou ter que ficar aí meia hora mesmo, sentado de olho fechado, né? Você acha que tem um tempo que seja suficiente, mínimo ou máximo, para fazer a meditação? Então, isso é uma pergunta que muita gente faz, né? E eu sempre falo assim, que cada caso é um caso, né? Porque assim, eu digo, se você nunca meditou e você sente dificuldade de meditar, começa com 5 minutos, 10 minutos, tá? Já é suficiente. Uma dica legal que eu dou para os alunos é assim, nem que você comece 5 minutos, 10 minutos, apenas ficando parado de olho fechado. Deixa a sua mente correr, deixa ela viajar, deixa ela pensar no que ela quiser, mas para o corpo. Para o corpo, fecha os olhos. Isso já é um treinamento. E aí volta naquela história, é um treinamento. Eu preciso todo dia ir treinando um pouquinho. Tem uma imagem muito interessante, que é assim, como que a gente doma um cavalo selvagem? É um cavalo muito forte, muito selvagem. É a nossa mente, é um cavalo selvagem, que corre para tudo que é lugar. Como é que você doma esse cavalo? Será que eu vou conseguir pular no pescoço do cavalo com a minha força, parar um cavalo forte, bufando, correndo, na marra? Eu vou segurar e vou parar esse cavalo? Não vou. Não vou. Eu vou ser atropelado pelo cavalo. A nossa mente é assim. Se você for na marra, ela vai ganhar. Então, a história do cavalo é, você coloca uma corda no pescoço do cavalo, uma corda bem grande, e deixa o cavalo correr. Deixa ele correr, deixa ele correr, deixa ele correr, até ele cansar. Ele vai cansar uma hora. E aí você vai puxando a corda devagarinho. E vai puxando, e ele está cansado. Aí você vai puxando e ele vai se aproximando. Até ele vai ficar perto de você com a corda. Ele vai tentar sair, a corda vai estar ali. Uma hora você vai tirar a corda e ele vai ficar do seu lado. A mente é assim, gente. Quando a gente começa a meditar, ela vai correr, ela vai querer pensar em tudo. Ao mesmo tempo, vai criar problema, vai falar, isso é besteira, não serve pra nada, não sei o quê. Aquela história toda que a gente já conhece. Deixa ela falar. Volta para a respiração devagar. Volta para a respiração. Deixa ela falar. Volta para... E aí ela vai cansando, ela vai entendendo que você não vai desistir também. Que você está ali com um propósito. Eu quero acalmar essa mente. Por mais que ela tente fugir, eu vou trazendo ela de volta devagarinho. Eu vou trazendo ela de volta devagarinho. E ela vai acostumando. E aí na prática ela vai acostumando. Aí aos poucos você pode aumentar um pouquinho esse tempo. 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas leva um tempo, não pode ser assim. Segunda eu vou fazer 5 minutos, terça eu vou fazer 10 minutos, quarta eu vou fazer 15. Não vai dar certo. Fica aí, sei lá, um mês todo dia, 5 minutos,
máximo 10 minutos. Um mês. Depois de um mês, pô, tá legal, tô me sentindo bem, tá sendo bom. Vou tentar 15 minutos. Aí fico lá mais um mês. Aí daqui a pouco, daqui a um tempo, 2, 3 meses, pô, vou tentar 20 minutos. Agora, pro nosso estilo de vida hoje, eu não vejo assim, a não ser que você, por exemplo, queira se aprofundar na meditação, ou você seja professor, ou você trabalhe com isso, ou você queira estudar os benefícios, eu não vejo sentido da pessoa no dia a dia, né, se não for algum termo de estudo, de profissão, a pessoa não precisa ficar meditando 1 hora. Se ela meditar todo dia, 20 minutos, 30 minutos, caramba, é um tempo maravilhoso. Não é fácil. Consistência. Com consistência. É o que eu sempre falo também. Não adianta, sábado tá chovendo, não tem nada para fazer. Pô, vou meditar 1 hora. Aí eu só medito no outro sábado. Ou só no mês que vem. Não adianta. Meditação só adianta se é todo dia. Segunda 10 minutos, terça 10 minutos, quarta 10 minutos, semana inteira, sábado 10 minutos. E aí a gente, Thiago, mas caramba, eu sempre estou fazendo direitinho, aí eu me perco, aí eu não consigo. Cara, não tem problema, não se cobre demais, não se chicoteie, né? Não fica se dando chicote, não fica se maltratando. Para, respira, cara, amanhã eu começo de novo. Amanhã de manhã eu tô lá. Porque senão, se a gente bota muita pressão e aí a gente dá um tropeço, a gente acaba abandonando. Não consegui, tá vendo? Não é pra mim. É o que eu mais escuto. Professor, a meditação não é pra mim, eu tenho a mente muito agitada. Aí eu falo sempre, gente, quem tem a mente agitada é quem mais precisa de meditar. Né? Se eu já tivesse a mente totalmente calma, talvez nem precisasse meditar. Né? Então, meditação é para todo mundo. Agora, requer um trabalho, requer um compromisso, né? Se entregar também, né? Se entregar, aceitar também, que um dos efeitos colaterais também da meditação é esse, né? Aprender. Você conhecer a sua mente, né? Você ver como ela... E muitas vezes, o que a gente vai ver não é tão agradável, né? Porque a gente tem uma imagem da gente mesmo diferente da nossa realidade, né? A gente imagina que a gente é de uma maneira. Curioso, uma coisa que acontece muito comigo, assim, às vezes, pouco antes, assim, eu vou fazer a prática, fica alguma coisa dizendo assim, pô, agora hoje você está cansado. Não, hoje não. Hoje você está bem. Não precisa. Você está inquieto, dá uma inquietude, né? Tem sempre uma desculpa que não faz parte da minha intenção, assim, de não querer fazer, mas sim de uma produção mental, né? Não sei se é porque vai ficar sentado um pouco antes. Isso pode acontecer, não? Com certeza. É aquela história, né? Sempre tem o anjo e o diabinho, né? A gente vai meditar, aí fica lá o diabinho. Pô, meditação não serve pra nada. Pô, você já meditou ontem, hoje tá frio, você tá cansado. E o anjinho fica, não, é importante. Pô, vamos lá. É a nossa consciência. Fez aquele compromisso. Né? Você sabe que é bom, você sabe que depois vai ser bom, você sabe que vai fazer parte da sua vida, da sua saúde. Vai lá, medita. Né? E a preguiça, não vai, pra quê? Já fez ontem, besteira. É o tal do ego, né? O que a gente estava falando. Se a gente deixar, o ego vai levar a gente sempre para o que é agradável, momentâneo, prazeroso ali. Mas ele não vai ver a longo prazo. Ele não vai ver o que isso pode trazer de benefício real para a minha vida, né? A prática, eu vejo assim, que a gente é humano, né? A gente está sempre praticando alguma coisa, estudando alguma coisa, para ter um certo resultado, né? A meditação, eu entendo que não é bem assim, né? Não deveria ser. Esperando resultados. Tem que fazer, sentir os benefícios, né? Sem metrificar muito, né? Porque isso também atrapalha, não? Com certeza. A intenção é tudo dentro do yoga e da meditação, né? Se eu for meditar, eu vou lá meditar 10 dias porque me falaram que se eu meditar 10 dias o meu estresse vai reduzir a níveis tais, a minha pressão sanguínea vai diminuir. Se eu for meditar todo dia com isso na cabeça, provavelmente eu vou meditar e não vai mudar nada, porque eu já estou com aquele estresse na cabeça de
o resultado que eu quero. Por isso, quando eu falo que a pessoa, quando vai meditar com uma expectativa muito alta de que eu vou aprender a levitar, eu vou ver o meu mestre numa áurea verde, bonita, levitando. Se eu já vou com essa intenção, provavelmente a meditação não vai acontecer, não vai ser boa. Meditar é o simples fato de parar, de relaxar, de se sentir, de estar presente com você mesmo. É gostar de estar presente com a gente mesmo. Muitas vezes a gente coloca tanta coisa na nossa vida e na nossa agenda porque a gente não quer encarar a gente mesmo. A gente não quer parar para pensar. Eu vejo muita gente assim, não, minha agenda está lotada, eu tenho 1000 coisas a fazer. Mas quem que fez essa agenda? Quem que assumiu esses compromissos? Fui eu? Não, foi você, né? Então eu fiz essa agenda lotada. Então, às vezes, a gente fica botando uma coisa em cima da outra porque eu não quero chegar em casa, ficar lá sozinho e encarar quem eu sou, quais são os meus problemas, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar, como eu posso ajudar as pessoas. Isso é difícil. E aí, se eu vou de um compromisso para o outro, de uma reunião para outra, de um trabalho para o outro, e só vou chegar em casa morto, cansado, eu bato na cama, tento dormir, muitas vezes não consigo, mas passou mais um dia sem eu me encontrar comigo mesmo. Então, meditação, tem uma coisa que a gente fala que é muito bonito, é o encontro que você marca com você mesmo. Eu quero sentar ali e me encontrar. Eu marquei esse compromisso comigo. Isso deveria ser a coisa mais importante da nossa vida. Eu me conhecer, eu me encontrar comigo mesmo. Esse é o objetivo da vida, gente. Essa é a grande pergunta filosófica da vida. Quem eu sou? O que eu vim aqui fazer? Qual é o meu propósito? Isso é a grande pergunta que todo mundo deveria se fazer. Só que muita gente está fugindo disso. Porque quando a gente para ver, a gente não gosta muito do que a gente vê. Né? Não gosta muito do que está fazendo. Aí tem aquelas histórias, né? Quando a pessoa está prestes a morrer, né? Passa um filmezinho na cabeça da pessoa, e aí a pessoa não gosta muito do que ela vê ali, né? Porque é a repetição, né? A vida é uma repetição, é um hábito, né? Que vai se tornar. Se todo dia eu estou fazendo coisas que eu não gosto, quando eu for ver minha vida toda, eu vou ver uma vida que eu não gosto. Não tem como eu enganar. Se todo dia eu acordo reclamando que eu tenho que trabalhar, eu não gosto do meu trabalho, não gosto das pessoas, não gosto da minha relação, não gosto de onde eu estou vivendo, não gosto... Quando eu for ver a minha vida, eu não vou gostar, não tem como gostar, né? Então, por isso, essas perguntas filosóficas são tão importantes. Quem eu sou? Né? O que eu vim aqui fazer? O que é felicidade? Onde está a verdadeira felicidade? Por isso, muita gente que passa por situações de quase morte, muitas vezes depois mudam radicalmente, né? Eu tive trabalhando com pessoas com câncer e era muito comum a pessoa virar para mim e falar assim: Thiago, o câncer mudou a minha vida. Tudo que eu pensava que era importante antes, eu não dou nenhum valor agora. E tudo que eu não dava valor antes, eu dou valor agora. A minha família, a minha espiritualidade, a minha casa, né? A minha saúde. Porque muita gente, saúde é uma coisa que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Já percebeu? Quando a gente está bem, a gente faz a opção de besteira, come mal, dorme mal, né? Usa remédio em excesso, quando não usa droga, substâncias piores, né? Que fazem mal pra gente. Aí quando eu tenho uma doença grave, eu falo assim: caramba, o que eu fiz com a minha saúde, né? Aí muitas vezes é difícil, né? Não dá mais pra voltar atrás. Graças a Deus algumas vezes dá, mas muitas vezes não dá, né? E é aquela história, né? O professor falava também muito isso nas palestras. Muita gente fala assim: professor, não tenho tempo para fazer yoga, não tenho tempo para meditação, não tenho tempo para mudar minha alimentação. Ele falava assim: olha, se você não tem tempo de cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. É difícil, mas é verdade. Quando eu não cuido da minha saúde, eu vou adoecer de tal modo que eu vou ficar internado no hospital 1 semana, 10 dias, 1 mês. Aí eu vou ter que ter tempo. Não vai ter mais essa desculpa de eu não tenho tempo. Aí só que eu vou estar doente, aí não vai adiantar, né? Se todo dia eu fizesse um pouquinho pela minha saúde, física, mental, espiritual,
talvez eu não adoecesse, né? Quase com certeza eu não ia adoecer. Então, se todo dia eu me preocupo com o que eu me alimento, eu me preocupo com os meus pensamentos, eu faço meditação, faço yoga para controlar o meu estresse, né? Faço exercício físico, tenho um bom sono, eu estou cuidando da minha saúde, né? E vou adoecer muito menos. Agora, infelizmente é o que a gente fala, o estilo de vida hoje é um estilo de vida doente. As pessoas estão levando vidas de estilo de vida doente. É verdade, a gente tem que falar a verdade. As pessoas se alimentam mal, as pessoas dormem pouco, as pessoas não fazem exercício físico, as pessoas não têm nenhum tipo de filosofia de vida, de espiritualidade, não buscam o espiritual, né? E as pessoas não têm nenhuma prática de controle do estresse, como por exemplo a yoga, como por exemplo a própria meditação, esse autoconhecimento, né? Porque o mais importante que o yoga e a meditação vai trazer pra gente é o autoconhecimento. E desperta também. Desperta e você consegue colocar também, se colocar no mundo, né? Olha, isso eu posso fazer, eu quero fazer. Não, isso eu não vou fazer. Saber dizer não para as pessoas também. Saber colocar o seu limite, né? Porque muitas vezes a gente quer parecer bonzinho, agradar todo mundo, e a gente diz sim para tudo. Mas dizer sim para tudo nem sempre é bom. Muitas das vezes vai botar a gente numa encrenca bem grande. A gente tem que ter o nosso limite. Ó, você pode me ajudar? Posso. Você pode me ajudar? Ó, hoje eu não posso, tenho outro. Não dá, tem um limite, até onde eu posso ir, daqui eu não posso mais. Desculpa, mas eu não consigo. Saber colocar limite, principalmente no nosso ritmo de trabalho, né? Hoje em dia isso é muito difícil, porque a competitividade é muito grande. E às vezes você fica com medo de dizer não pro chefe, e o chefe fala assim, então tá, então eu vou botar outro que quer, né? Só que esse dizer sim o tempo todo está cobrando um preço da sua saúde, do seu estresse, que depois não vai ser o seu chefe, o seu trabalho que vão salvar a tua saúde. Não vai ser o teu dinheiro que você está ganhando que vai salvar a sua saúde. Pode ser uma coisa tão complicada que nem o dinheiro salve, que não consiga, né? Um grande exemplo, por exemplo, o Steve Jobs, né? O cara era um gênio, todo mundo diz que, né, trabalhava demais, era workaholic, o cara era um gênio, né? Talvez um dos caras mais ricos do mundo. Teve um câncer fatal. O dinheiro dele, que ele acumulou trabalhando talvez a mais do que o corpo poderia, a mais do que a mente poderia, mais do que o próprio espírito poderia aceitar, todo o dinheiro que ele tinha no mundo, que era muito dinheiro, comprou a vida dele? Comprou a saúde dele? Não comprou, né? Então é isso que a gente tem que refletir. Às vezes a gente tem que dizer não. Tem que dizer, ó, não dá, tem limite, né? A meditação traz essa reflexão, né? Mesmo que o que eu reparo, assim, tem muita gente, agora a gente vê aí uma febre de aplicativos sobre meditação. Eu até vi uma palestra uma ocasião e o cara falou assim, não, agora eu tenho um aplicativozinho aqui no meu celular que faz com que eu pare 10 minutos, é muito louco. Eu paro, fico 10 minutos respirando e eu me sinto super bem. Isso é uma parte, um percentual muito pequeno, né, da meditação. Além disso, tem o autoconhecimento embutido nisso, né? E desperta também esse autoconhecimento, né? Com certeza. Mesmo que essa observação seja primitiva no início desse palestrante que eu estou falando aqui, mas ao longo do tempo a busca ele está indo assim um primeiro passo, né, de autoconhecimento. Você também entende assim? Sem dúvida, assim, a meditação é interessante, assim, porque o mínimo que a gente consegue praticar, mas aí tem que ser uma prática, né, regular. Com o mínimo que a gente faça, a gente já tem um ganho muito grande, que é aprender a acalmar, que é aprender a se centrar e tal. Isso já é um ganho fantástico. Para algumas pessoas, isso já é revolucionário. Você conseguir respirar. Olha que coisa louca, né? De se falar. Mas você respirar com qualidade, para algumas pessoas que estão num nível de ansiedade e estresse tão grande, o simples fato de parar e respirar 10 minutos muda a vida da pessoa. Eu achei também bastante curioso foi que uma previsão, ele é um empresário muito reconhecido, ele falou assim,
entendo que no futuro as crianças vão ter que meditar, escovar o dente como se fosse escovar o dente, né? Como se fosse fazer higiene, porque senão vão se sentir mal. Isso já acontece, sem dúvida. A ansiedade das crianças, né, que a gente vê hoje em dia, e muito tem a ver até com o excesso de informação, né, que talvez a internet traga. Gente, sempre lembrando, a internet não é ruim, não é boa. A internet é uma ferramenta, né? O uso que a gente faz disso, que pode ser saudável ou pode ser patológico. O que a gente tem visto são crianças muito pequenas já ficando viciadas, né? Em internet, em vídeo, em joguinho e tal. Isso não é bom. Agora, também traz muito conteúdo de qualidade para a vida dessas pessoas. Agora, o que esse empresário falou, hoje em dia já é o que eu falei no início do vídeo. Eu acho hoje em dia que meditar é obrigatório para todo mundo. Se você quer ter um nível de saúde, se você quer aprender a lidar com a sua vida, lidar com as suas emoções, todo mundo deveria meditar. Não tem mais assim, algumas pessoas precisam meditar. Não, hoje, com a vida que a gente leva, com o mundo que a gente leva, é fundamental, é vital. As pessoas precisam aprender a meditar, isso eu não tenho dúvida. Agora, o melhor seria que começasse desde pequenininho, como já está tendo várias escolas, a gente sabe que já tem uma série de yoga, meditação, relaxamento, porque é fundamental. Agora, interessante você falou, né, um empresário de sucesso. A meditação hoje é usada por pessoas de ponta em todos os ramos que você possa imaginar. Isso é muito legal, né? Se você for ver lá os garotos do Brasil que estão arrebentando aí no surf, né? Campeão mundial, todos eles têm prática de yoga e de meditação. Pode pesquisar. Se você for ver o Djokovic, o tenista, ganhou semana passada. O cara tem prática de meditação. Lutadores de MMA, eu já vi lutadores dando entrevistas dizendo que praticam meditação. Jogadores de futebol. Modelos, a Gisele Bündchen mesmo, modelo famosa brasileira, lançou um livro, não sei se vocês viram, que ela conta sobre a depressão que ela teve e tal, e que o yoga e a meditação tiraram ela da depressão. Empresários de sucesso no mundo inteiro, o próprio Steve Jobs, Bill Gates, aqui no Brasil, os grandes empresários brasileiros, todos eles estão. Políticos no mundo inteiro, coloca lá, políticos e yoga e meditação. Você vai ver presidente, primeiro-ministro do mundo inteiro que estão... Então, assim, a meditação hoje... Isso, mesmo, eu penso que seja primitivo, né? Por conta dessa coisa do autoconhecimento, do amor, né? De tudo que a meditação e a yoga pode dar, né? Eu entendo que isso seja... um pouco ainda superficial, né? Mas muitos dessas pessoas, né? Grandes empresários, as pessoas que têm os destaques, artistas muito famosos que têm que retroceder a sua essência, utilizam a yoga também para ter contato com a genialidade deles, né? Também. Né? Sem dúvida. Porque isso fica às vezes distante com o tumulto, né? Mental. Né? Com certeza, grande, como você falou bem, grandes artistas, né, atores, músicos, né, o professor mesmo, Hermógenes foi amigo de grandes músicos, né, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Elba Ramalho, Jackson Antunes, todas essas pessoas tiveram contato com o yoga e com a meditação e falam de como isso ajudou eles nesse processo criativo, né? Nesse processo de genialidade, sem dúvida, mas isso é o que a gente está falando, né? Que a gente vem reforçando. E acaba que quem pratica, né, dentro da sua própria área, seja qual for a área, né, vai também acessar esse espaço, né? Sem dúvida, e uma coisa assim, que é como você estava falando, é um efeito que talvez a gente fale que é um efeito, não é dos maiores, né, não é dos mais importantes, mas é um efeito muito interessante, né? Você também se torna uma pessoa mais eficaz no que você quiser fazer.
Entendeu? Então, hoje em dia está muito na moda ensinar yoga e meditação para empresários, né? Nas empresas. É óbvio que algumas empresas usam isso para ter um funcionário mais produtivo, que adoeça menos, que falte menos o trabalho. A empresa, talvez lá em cima, esteja pensando até no lucro, né? De como esse empresário vai render mais. Mas o efeito colateral essa pessoa que está praticando, ela vai ter os benefícios que a meditação vai trazer para ela. Ela vai ter mais saúde, ela vai ser mais eficiente. De novo, cabe equilibrar, né? Não pode você se tornar mais eficiente para trabalhar mais horas para ficar mais estressado. Aí não vai, uma coisa não vai ajudar a outra, né? Para mim até que diminui o absenteísmo, né? Não, sem dúvida. Isso aí já tem estudos. Se você pesquisar, as pessoas adoecem menos, as pessoas que praticam yoga, meditação, sem isso aí, eu acho que uma das coisas que, física e mental, eu acho que uma das coisas que chama a atenção das grandes empresas, muitas vezes é isso. É ter um funcionário mais completo, mais treinado, mais preparado, mais saudável, que falta menos e que produz mais. Porque com menos tempo ele faz uma tarefa que ele levaria mais tempo. Isso é fato. Indo até um pouquinho mais fundo, né? Atenção plena no trabalho, em certas áreas, numa fábrica, na indústria, possivelmente até diminui o acidente de trabalho, né? Com certeza, mas isso não tem dúvida, Felipe, porque é aquilo que a gente estava falando. A pessoa que não tem uma prática dessa, ela vai caindo num automático e num processo, a gente brinca, né? Vocês já devem ter visto aí na internet os vídeos, pessoas mexendo no celular e os acidentes que isso estão causando no mundo todo. Até de selfie, né? A pessoa quer tirar uma selfie, né? Anda para trás e cai em algum lugar, ou caso até de animais, atropelamento. Se você botar aí acidente com smartphone, você vai ficar horrorizado. Isso não precisa muito, gente. Vai no centro de qualquer cidade do mundo hoje, para 10 minutos num cruzamento. Tenho certeza que você vai ver uma série de pessoas atravessarem a rua perigosa, mandando mensagem, falando no telefone, vendo vídeo, escutando música. É óbvio que isso causa acidentes, tanto dentro do trabalho quanto fora do trabalho. Acidentes, né, de carro, né, absurda a quantidade de batida que você vê, que nitidamente a pessoa estava, né, todo mundo já passou, né, tá lá no sinal esperando, o carro da frente não anda e você tá esperando, quando você vai ver o cara tá no celular e tal, nem viu que o sinal abriu. Isso é uma coisa boba, mas poderia causar um acidente sério, né? Então, as pessoas, a gente fala, né, estão virando quase que zumbis, né? Elas andam ali totalmente focada naquilo ali, nem levanta a cabeça, né? Entra no metrô, observa as pessoas na rua. No outro dia, gente, eu tava na praia e me chamou a atenção, assim, né? Eu tava na praia e aí tava lá lendo um livro, meditando um pouco e tal. Quando eu olhei em volta, assim, a praia tava até vazia, mas, sei lá, de 20 pessoas, 16 estavam no celular. Ou tirando foto, ou mandando vídeo, sei lá o que elas estão fazendo. Mas, cara, a praia é linda, o mar lindo, sol lindo, e as pessoas estavam todas presas ali ao celular. É impressionante, assim, né? Um caso absurdo que eu vi esses dias, lá no Vaticano, né? Tem a audiência do Papa, né? E esse Papa, ele chega junto das pessoas, conversa, né? Um Papa muito acessível, né? Aí passou lá um vídeo, o Papa andando assim no meio da multidão, aí o Papa para conversar com a pessoa. Pô, a pessoa, em vez de olhar para o Papa, né, se emocionar, um momento lindo, né? Mesmo quem não é católico, ou mesmo, né, não professa a fé católica, mas, poxa, tem uma admiração por esse Papa muito grande. O cara, em vez de aproveitar, ele tentou pegar o celular para tirar uma selfie com o Papa. Aí o Papa pegou e foi embora. Deixou ele lá sozinho com... Mas olha o absurdo, né? A pessoa, talvez um momento para um católico mais importante da vida dessa pessoa, poderia se dizer assim, ter contato com a maior autoridade da igreja, né?
O cara, em vez de, poxa, pedir um conselho, chorar, beijar a mão do Papa, sei lá. Um momento sacro desse, cara. Um momento espiritual. Aí o cara pensa em tirar uma foto, com certeza para postar ou para mostrar para os amigos, perdeu o momento, que o Papa foi embora. Deu os dois momentos. Né? O Papa deve ter pensado assim, caraca, eu tô aqui para falar com o cara quer falar com os outros no celular. Então é uma coisa muito doida, a gente está perdendo os nossos momentos importantes para tirar foto, para botar no Facebook, para postar, né? Então a meditação é outra coisa, faz você se centrar e faz você valorizar as coisas que precisam ter valor, que é a nossa família, que é a nossa saúde, que é a humanidade, né? Uma coisa que faz a gente refletir, né? Como que com tanta tecnologia que a gente tem hoje, com tanto recurso, com tanto dinheiro, como pode ter pessoas que ainda passam fome no mundo? É uma coisa que é incoerente. Né? Como que com tanta coisa boa que acontece, e assim, não precisa ir para a África não, gente. Aqui no Brasil, né? Em certas comunidades, pessoas morando na rua, como que pode o ser humano se desenvolver tanto, né, na tecnologia, no conhecimento, financeiramente, e permitir que outro ser humano, em pleno século XXI, passe fome? Então são questões também que a gente vai refletir na meditação, tentar entender esse mundo que a gente vive, tentar, de alguma maneira, ajudar, né? Isso é uma coisa muito bonita também, que a meditação pode trazer uma reflexão, tipo assim, não sou só eu. Existem pessoas que, por mais que eu tenha as minhas dificuldades, os meus desafios, eu posso dar a mão para alguém, eu posso ajudar alguém. Se eu tiver mais centrado, mais equilibrado, meditando, eu vou ter olhos de ver também essa situação e maneiras melhores de ajudar a quem precisa, né? Isso é outra reflexão. Porque é nosso papel, a gente é ser humano. O ser humano nasce para ajudar, para ser comunidade, não é para se isolar. Eles respiram o mesmo ar, né? É o mesmo ar, o mesmo alimento, mesmo tudo. Sem dúvida. Então, gente, para a gente ir encerrando esse podcast, assim, lembrando, meditação é para todo mundo, tá? Desde criança, hoje em dia, a gente pode ir ensinando os nossos filhos a respirar um pouquinho mais tranquilo, a fechar os olhinhos de vez em quando, né? A sair um pouco dos eletrônicos e ir para uma praia, contemplar a natureza. A gente precisa ensinar para as nossas crianças a aprender a lidar melhor com a nossa respiração, com as nossas emoções, tá? Então, desde pequenininho, a gente pode ir trazendo isso para as crianças. E vai permear a nossa vida toda. Ah, Thiago, eu já estou idoso, será que eu consigo? Pô, meditar é coisa, né? É para todo mundo, é acessível para todo mundo. E outra coisa, de graça, né? É você com você mesmo, você não depende de um curso avançado, super top, de não sei o que, não. Senta, fecha os olhos e respira. Fica 10 minutos assim, isso vai mudar. Vai mudar. Mais pra frente, eu acho que um tema legal é a gente mostrar a prática, né? Isso, a gente pode próximo podcast, colocar algumas práticas, sem dúvida. Vamos fazer isso. Gente, muito obrigado aí pela atenção, obrigado ao Felipe pelas perguntas. Namastê. Gente, namastê, vamos meditar e ser feliz.